Bem, aqui estou eu de volta. Fazia um certo tempo que eu não aparecia, né, no canal para deixar uma evangelização. Hoje eu fui tocada, né? Na verdade, desde o ano passado que essa palavra vinha moendo na minha cabeça e no meu coração. Eu esperei amadurecer, né, rezando o texto, fazendo minhas orações, para me preparar melhor, né, para o que eu deveria dizer. E hoje, de pronto, né, eu fiz todo um roteiro todo para deixar essa palavra para vocês, né. E claro, quando eu evangelizo, isso também serve para mim, né. Esse crescimento espiritual não é apenas para vocês, serve para mim, de conselho para mim, porque quem está falando não sou eu, quem está falando é o Espírito Santo de Deus que me usa, não é? Então, portanto, é o seguinte, a palavra de hoje, não é o livro de Juízes, não é? Juízes, capítulo 7, não é? Juízes, capítulo 7. O que diz nesse livro de Juízes, capítulo 7? Bem, o livro de Juízes, capítulo 7, né, versículos do 1 ao 7, vai dizer o seguinte, certo? Deus conduz Gideão à vitória. Aqui vai falar como é que Gideão, que liderava o exército de Israel, conseguiu derrotar os medianitas e dar vitória, né, ao seu povo, libertação ao seu povo, né? Então, bora, para a leitura da palavra. Então, Jerubal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode, e o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora pregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Bem, então veja, né? Bora interpretar, porque não é somente ler e fazer, como é que se diz, uma interpretação ao pé da letra. É a gente compreender do ponto de vista espiritual. Qual a mensagem, não é? Qual a mensagem do pregador aqui, né, no livro de Juízes? Bem, a mensagem desse livro, né, desse livro de Juízes, né, quer dizer o seguinte, né, que Deus, ele nos conhece, né, ele nos conhece no oculto, ele nos conhece no escondido,
e no mais íntimo do nosso ser. Deus tem o comando de nossas vidas se a gente aceita Ele em nossas vidas. Quem serve ao mal, Deus não se responsabiliza, embora ame a todos igualmente. Não é? E muito embora Deus ama a todos, Ele ama a todos igualmente. Não é? Se você faz uma aliança com Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus, Deus ele tem responsabilidade sobre você. E o que você faz, não é da conta dele. O que você faz e o que você deixa de fazer é da conta dele. Não é que ele amaldiçoe aqueles que servem ao mal. Não é? No entanto, ele não se responsabiliza, apesar de que ele ama também. Deus ama a todos. Não é? Mesmo que você não sirva a Deus, não é? Deus mesmo assim ele lhe ama, independente do seu amor. Não é? No entanto, Deus ele tem uma responsabilidade sobre aqueles que ele tem aliança. Não é? Então é por isso que vivemos em uma guerra espiritual. Algumas pessoas falham em suas missões. Por isso Deus tem os escolhidos dele. Para entrar no reino de Deus, a gente tem que ser provado. A gente tem que ser provado. Deus nos dá um espírito de fortaleza para enfrentarmos a batalha. E assim Deus molda o nosso caráter. Na palavra de Deus, veja que, como a gente viu aqui, eram 22 homens. Eram 22 homens. Então quando Gideão diz, que se voltem, todos aqueles que não são corajosos, aqueles que são corajosos, aqueles que são tímidos, aqueles que não são preparados para a missão, que se voltem. Então apenas ficaram 10.000. Eles mesmos recuaram. E desses 10.000 o Senhor ainda disse a Gideão: eu ainda tenho muita gente. E é muita gente ainda. Muita gente ainda vai sair. Muita gente ainda vai sair. Vão ficar apenas 300. E com esses 300 escolhidos, separados, eu darei ao povo vitória. Então, dessa maneira, para Gideão, imagine, quando a estratégia de Gideão do Senhor na cabeça de Gideão era completamente, algo que não fazia o menor cabimento, porque como é que derrotar um exército dos medianitas extremamente mais fortes e bem preparados, com apenas 300 homens. No entanto, foi a ordem do Senhor. Gideão ouviu o Senhor. O Senhor conversou com Gideão, o líder. Então, dessa maneira, ele cumpriu. Ele cumpriu o acordado e levou o povo às águas. E aqueles que se ajoelharam e se distraíram, abaixaram a cabeça e botaram as mãos sobre as águas, se perdendo a visão de campo, esses aí eram mais distraídos, mais desligados, eram pessoas que não estariam atentos. Então esses aí, a estratégia de Deus, é que esses não deveriam ir. Então, dos 10.000, somente 300 ficaram. E aqueles que beberam a água, no entanto, se mantiveram atentos, se mantiveram na posição de combate, ouvidos atentos, olhos atentos, matando a sede, mas ao mesmo tempo atento a todo o movimento. Então, esses foram os escolhidos. Então, por isso Deus tem para os escolhidos dele, para entrar no reino de Deus, a gente tem que ser provado. Deus nos dá um espírito de fortaleza para enfrentarmos a batalha. E assim Deus molda o nosso caráter. Bem, e o que isso quer dizer? Então, Deus também tem estratégias.
Deus tem estratégias para nos proteger e para nos colocar no lugar que Ele deseja, nas bênçãos que Ele deseja. Não é? Deus, Ele não dá de qualquer maneira. Não é? Ele primeiro nos amadurece. Não é? Ele muda as estratégias. Ele age de maneira surpreendente. Deus muitas vezes nos surpreende. De onde a gente menos espera, não é? É de onde vem, não é? É de onde vem o agir de Deus. Não é? É de onde, quando a gente pensa que não tem mais saída, que é impossível, não é? Se vencer, é aí que o Deus entra com o sobrenatural. Quando a sua parte, enquanto ser humano, acaba, é aí que entra o sobrenatural de Deus e ele realiza o impossível. Então, na palavra de Deus de hoje, 22 mil, apenas 300 homens foram escolhidos e suficientes para mudar as estratégias. Quer dizer, Deus, ele confunde os adversários e dá vitória ao povo de Deus. Assim como Deus deu vitória ao povo de Israel, Deus vai dar, não é? Deus vai me tornar vencedora também. Deus vai te tornar vencedor, vencedora também. Não é? Deus, ele vai confundir os nossos adversários. O inimigo muitas vezes vai surtar. Não é? O inimigo muitas vezes vai surtar. Não é? O inimigo muitas vezes vai ficar confundido. Não é? Por quê? Porque o maligno, ele tem o poder de ouvir. Não é? Ele tem o poder de ler a nossa mente. Não é? Ele conhece as nossas fraquezas. No entanto, ele jamais tem o poder, né? Ele jamais tem o poder de escolher, né? Se desejamos seguir pelo caminho da salvação. Então, a partir do momento que a gente diz, eu compactuo com o caminho do Senhor e aceito o meu Senhor como meu único Senhor e Salvador, então Deus usa estratégias e Deus confunde os inimigos. Ele pode nos colocar algumas vezes numa situação de fornalha, né? Ele pode colocar numa situação de dificuldades, ele pode nos colocar numa situação de, como é que se diz, de contradições. No entanto, tudo, né? Deus nos livra. Quer dizer, no nosso caminhar, nós vamos passando por muitos livramentos, né? Nós vamos sendo livrados da mão de muitos homens perversos, né? Das mãos de muitas situações destruidoras, situações que iriam causar muitos prejuízos às nossas vidas, e nós somos libertos dessas situações. Isso se chama alguns livramentos nós vemos, né? A gente consegue perceber, poxa, que grande livramento, né? E outros livramentos nós não conseguimos. Às vezes, acidentes de carro somos livrados, né? Das mãos de pessoas más nós somos livrados. E a gente consegue ver esses livramentos. E tem livramentos que a gente nem sequer, né? Nem sequer fica sabendo, porque nem tudo, Deus, ele ouve tudo, todas as conversas, e a gente não ouve todas as conversas. Portanto, tem livramentos, né? Tem livramentos que Deus dá que a gente nem passa pela cabeça da gente, e a gente está sendo livrado de coisas que a gente nem imagina, né? Então, os anjos de Deus estão ao nosso redor. Uma vez que a gente faz uma aliança com Deus, é grande o exército que está a nosso favor. Então, Deus altera as estratégias de nossas vidas, confunde os adversários e desmancha o contra-ataque dos inimigos, e nos concede a libertação para sairmos da prova mais do que vencedores e vencedoras, né? Portanto, ninguém precisa de um homem e de uma mulher para alcançar a salvação, né? A salvação é conseguida pela graça e de maneira individual. Não existe ninguém que nos ame como Jesus, né? Então entenda, tire isso da sua cabeça, né? Tire isso da sua cabeça. Você que pensa, eu um dia vou alcançar a salvação somente se eu me casar, né? Hoje eu sou um homem casado, hoje eu sou uma mulher casada, então eu vou encontrar a salvação. Através daquela religião eu vou encontrar salvação.
Na Igreja Católica eu vou encontrar salvação. No Espiritismo eu vou encontrar a salvação. No meio evangélico eu vou encontrar salvação. Tire isso da sua cabeça. Nenhum homem e nenhuma mulher, não vai ser o responsável pela sua salvação. Meu querido, minha querida, a salvação é algo individual, não é fácil. Não é fácil de consegui-la. E não pense você que você vai se esconder atrás de um homem, atrás de uma mulher, ou através de falsas obras de caridade para atingir a salvação. Isso não vai salvar você. A salvação é dada pela graça. O teu coração, a graça, e a fé que salva o ser humano. Portanto, eu não preciso de um homem para ser salva. Eu não preciso de uma mulher para ser salva. Eu não preciso de uma religião para ser salva. Agora nós aqui, uns precisamos um dos outros. Nós estamos aqui, eu sou responsável pela sua salvação. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa terra, nós precisamos um dos outros. Quando nós estivermos no céu, não vai existir evangelho. Por quê? Porque lá vai ser só para louvar e para adorar o Deus que está lá. E está em todos os lugares. No entanto, aqui na terra a gente precisa da palavra. Por quê? Porque somos fracos, somos pecadores e ainda não alcançamos a salvação. Então a gente precisa ouvir a palavra. Então nós uns vamos contribuindo para a salvação do outro. Eu não tenho esse poder de salvar você. Você não tem esse poder de me salvar. Ninguém, nenhum homem tem esse poder. Não adianta. Se eu não me casar, eu não vou ser salva. Eu vou pro inferno. Se fulano não casar, se fulano é casado, vai pro céu. Não, ou então o contrário. Fulana casou, agora ela vai pro inferno. Não existe isso. Não existe. Tire isso da sua cabeça. A salvação, meu querido, diz respeito com a graça. A graça que entra em nós, a fé que entra em nós. O poder do Espírito Santo que nos salva. Jesus casou? Não. Ele escolheu viver uma vida de solteiro, e se dedicar tão somente a uma vida espiritual. Jesus também não era sacerdote, não vivia dentro de uma igreja. A pregação dele era livre. Por onde ele ia, ele deixava a palavra. Ele dizia o caminho. Ele mostrou o caminho das pedras. E aí cabe a nós querer percorrer o caminho dos espinhos, ou percorrer o caminho, que é o caminho que a gente já conhece, que vai nos levar à casa do Pai. Mas a gente não precisa de um homem, a gente não precisa de uma mulher. Eu não preciso de um homem para me salvar. Não preciso. Então tire isso da cabeça, porque muita gente usa o matrimônio como uma maneira de se santificar. Claro que o amor entre pai e mãe, você não precisa de uma mãe, para alcançar a salvação. Você não precisa de um pai para alcançar a salvação. Se eu não tiver uma mãe nem um pai, então eu não vou alcançar a salvação. O seu marido, a sua esposa pode até lhe instruir para ser até uma bênção na sua vida. Sua mãe também pode ser uma bênção na sua vida. O seu pai pode ser seu guia, seu anjo da guarda, uma pessoa que está lhe instruindo ali, lhe mostrando os caminhos das pedras. Porém, jamais essa pessoa vai ser a responsável pela sua salvação. Nunca. Nunca, nunca. Não tem ser humano, não tem nenhum ser humano aqui na face da terra que pode dizer, abrir a boca para dizer, eu fui responsável pela salvação de fulano. Fulano hoje morreu, está no céu, graças a mim. Mentira! Mentira! Não existe esse homem que tem esse poder. Não existe essa mulher que tem esse poder, assim como só Jesus cura. Não existe esse homem que cure ninguém, essa mulher que cure ninguém. É o poder de Deus que pode agir na mão de uma mulher e de um homem e curar, ou o próprio Espírito Santo vir e curar. Entenda? A nenhum poder nos é dado se não vier da parte do alto. Entende? Então é isso. Ok? Então, o que mais? Cuidado. A mensagem agora é uma observação. Vou deixar uma observação aqui. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado porque vai existir algumas coisas, porque é natural que a gente esteja aqui na Terra, e a gente tá ansioso a ter. Quem é que não quer ter dinheiro? Todo mundo quer ter, eu quero ter, você quer ter, todo mundo quer ter,
Dinheiro e poder é uma coisa que sobe a cabeça de todos nós. A diferença é que algumas pessoas são hipócritas e não têm coragem de dizer que amam o poder e o dinheiro. E outras pessoas são sinceras, assim como eu. E eu admito, né? Eu admito que eu amo dinheiro e eu amo poder. No entanto, acima de amar o dinheiro e amar o poder, eu amo a Deus acima de todas as coisas. O dinheiro e o poder são importantes. No entanto, quem vai nos salvar e quem vai nos dar a vida eterna não é um pedaço de papel, nem é o nosso status aqui na Terra. Né? É a luz maior, a única explicação, que é o Senhor nosso Deus, nosso Pai. Porque parece, né, que a gente vai viver aqui a vida toda, mas a verdade é que a gente não vai virar purpurina, né? A gente vai passar para o plano espiritual. E lá é que a vida vai ser demorada, a vida vai ser longa, a vida nunca vai acabar. Lá vai ser a vida eterna. Aqui a gente só está passando chuva. Não é? Então a gente tem que ter cuidado com os sinais. Alguns sinais provêm da parte do Senhor e outros não. E a gente tem que orar. A gente só consegue discernir quando a gente tem intimidade. Não é? A gente confunde, às vezes a gente surta, às vezes a gente entra em pânico, dá pane no nosso sistema, porque a gente não consegue distinguir, não consegue passar na peneira, não é? O joio do trigo. A gente não consegue distinguir a mensagem que vem do Pai e a mensagem que vem, não é? Que não provém da parte do Senhor. E não esqueça, não é? Não esqueça que o mal também tem poder. O único poder que o mal não tem, o mal tem poder de fazer prosperar. O mal não tem o poder de fazer salvar. Né? O mal dá coisas. Né? O mal dá coisas. Os pactos que você faz com o mal, você pode adquirir coisas materiais. Agora, o mal jamais tem o poder de perder uma alma, nem de salvar uma alma. A não ser que você dê a autoridade de perder a sua alma. Mas se você faz uma aliança com Jesus e não dá esse poder ao mal, o mal não tem esse poder de pegar a tua alma, né? De salvar a tua alma. Se Jesus te pegou, ninguém vai te pegar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se Jesus te pegou, ninguém vai te pegar mais. Né? Você já está pega você já está pego e ninguém vai te pegar. Né? Então, assim, com os sonhos, né? Ter cuidado com os sonhos, porque alguns sonhos provêm de Deus. Né? Jesus brinca com a gente em sonhos. Algumas vezes Deus ele nos mostra um caminho. Eu mesma, em sonhos, eu tive sonhos que foram sonhos reveladores. Eu já tive sonhos que aconteceram. Né? Eu posso dar um exemplo bem simples, né? Uma coisa bem simples. Por exemplo, uma prova que eu fui fazer. Né? Antes de eu fazer a prova, Deus disse que eu ia ficar aprovada nessa prova. E Deus ele me mostrou lá. E quando eu fui lá e fiz, e fiquei aprovada. Né? Quer dizer, Deus me tranquilizou antes mesmo de eu fazer a prova. Mas eu fui fazer a prova duvidando. Né? Eu achei que eu não ia ser daquela vez. No entanto, acabou sendo. Né? Apesar de que no fundo eu tinha fé de que ia dar tudo certo. Né? Então, assim, tem sonhos que são reveladores. Agora, tem outros sonhos que são o quê? Que são, como é que eu posso dizer? Por exemplo, você vai dormir com fome. Né? Vai dormir com fome. Aí você sonha com uma torta. Aí você fica, eu tô com vontade de comer uma coisa doce. Aí você sonha com uma torta de chocolate. Né? Isso é apenas o subconsciente. Né? Porque você tá com vontade de comer uma torta de chocolate, tá com vontade de comer um doce e sonha com uma torta de chocolate. Tem sonho que não é Deus, que é apenas o seu subconsciente, que Freud explica. Né? É aquelas coisas, né, que vão ficando no nosso consciente, que muitas vezes a gente recalca. Por exemplo, em vez de eu comer um doce, porque eu tô de dieta, vou e como uma banana. Aí a gente recalca aquela vontade e, através do sonho, a gente sonha com aquilo, né, que a gente está se segurando, porque a gente não quer, porque eu não quero. Né? É porque eu não quero. Né? Então eu não comi porque eu não quis. Né? No entanto, meu subconsciente me violenta, me abusa, né? Me manda fazer aquilo que, no fundo, aquela vontade está em mim. No entanto, o meu cérebro e a minha inteligência está dizendo para mim não comer, porque vai me fazer mal. Né? Então fica aquela guerra espiritual, e Freud explica que a gente acaba sonhando com essas coisas. São os recalques, né, que a gente
vai pegando, vai adquirindo ao longo da nossa existência. Porém, voltando ao contexto espiritual, e também tem sonhos que são afrontas, né, que são afrontas do inimigo. Cuidado, o inimigo zomba de nós em sonhos, coloca pessoas que não tem nada a ver, tá entendendo? Coloca, às vezes, cria situação de conflitos, né? Às vezes você está numa situação brigando com aquela pessoa, no entanto você não tem nada contra aquela pessoa, pelo contrário, você até é uma pessoa que você admira, às vezes é uma pessoa que você tem o maior respeito, a maior consideração, e naquele sonho você se põe numa situação, às vezes, de constrangimento, coloca aquela pessoa em constrangimento e você em constrangimento, não é? Porque Deus confunde, Deus não, o maligno nos afronta em sonho, coloca orientações que não é nem, às vezes a gente aqueles acontecimentos nunca vão acontecer na nossa vida, né? Por exemplo, coloca situações de mortes, situações de brigas, situações de acidentes de trânsito, coloca xingando, dizendo palavras com você, afrontando você em sonho, ou então você tendo um tipo de contato com mais próximo, que aquilo nunca vai existir, né? Então, assim, o maligno também nos afronta, e às vezes o maligno nos afronta para poder debochar da gente, né? Tem sonhos que é para debochar, né? Que o maligno faz para debochar de propósito, né? Para debochar da gente, para brincar com a cara da gente, para rir da cara da gente, né? E a gente tem que ter, né, discernimento espiritual para saber discernir o que é absurdo, né? O que é Deus brincando com nós, e às vezes também Deus brinca com nós em sonhos, né? Deus é brincalhão, né? Jesus é bem humorado, às vezes Deus ele brinca com nós em sonhos também, ele inverte, né? E às vezes ele inverte as coisas, às vezes a gente tá um pouco teimosa, e Deus aparece no sonho e faz uma brincadeira com a gente, né? Tipo, Deus ele é muito bem humorado, né? Ele adora brincadeira. No entanto, Deus ele também não brinca com o que é sério. Se você vê que é uma coisa assim que já está partindo pro lado, né, absurdo, então você vê que não provém de Deus. Mas algumas vezes até provém de Deus. Deus ele testa a nossa humildade. Por exemplo, você está muito como é que eu posso dizer, muito arrogante nas suas atitudes. Aí Deus aparece em sonho, coloca uma pessoa bem mandona nos sonhos, orientando, ordenando você, e você obedecendo. Quer dizer, está acontecendo o contrário, né? Porque você está mandando demais, você está sendo uma pessoa, como é que eu posso dizer, imperiosamente ordenativo, imperativo, às vezes até impositivo, impondo as suas vontades demais. E aí Deus, como uma maneira de testar a nossa humildade, ele vai e brinca com a gente nos sonhos, até para baixar a bola da gente, e bota um sonho em que a gente está na posição contrária, em que a gente está sendo submissa, em que a gente está obedecendo, que na verdade não está acontecendo nada disso, está acontecendo o contrário. As outras pessoas que estão nos obedecendo, as outras pessoas que estão recebendo os comandos. No entanto, ele faz isso no sonho como uma maneira de baixar a nossa bola. Fez, ei, aqui ó, vamos lá, vamos baixando essa bola aqui. Aí apresenta a gente no sonho, numa situação às vezes constrangedora de submissão, como maneira da gente, né, ficar um pouco mais humilde, mansos e humildes de coração. Então cuidado com os sonhos, né? Tem sonhos que são, como eu disse, né, tem sonhos que são reveladores, né, que são revelações da parte do Senhor, né? Aquilo que foi revelado, não conte. Teve uma época aí que às vezes eu contava, que eram sonhos que, principalmente na minha vida profissional, como eu amo muito minha profissão e como eu amo muito os estudos, eu sonho muito com o meu trabalho, né? E eu percebo que Deus me orienta muito no meu trabalho em sonhos,
né? E às vezes eu tinha mania de contar para as pessoas, não só a minha mãe, como também as outras pessoas. E eu parei, eu não conto, hoje eu não conto mais a ninguém, nem a minha mãe eu não conto. Porque a época que eu não contava, eu percebia que as coisas aconteciam mais rápido. A partir do momento que eu passei a ficar língua grande e sair contando, que antes eu era mais assim, eu era mais calada. De um tempo pra cá eu acabei ficando mais tagarela. Então eu passei a contar os meus sonhos. Eu percebi que as coisas começaram a se embaraçar na minha vida. E eu tive um pouco mais de dificuldade de efetivar como é que eu posso dizer? Aquela revelação por parte de Deus. Então hoje eu não conto mais. Pode ser o melhor sonho do mundo. Melhor sonho do mundo, a melhor revelação. Meu coração explodindo de ansiedade para contar uma coisa tão boa que eu sonhei. Porém eu não conto. Eu não conto. Quando é stream, fiz, olha, a orientação é essa. Agora, claro, tem algumas vezes, já aconteceu também de eu sonhar e eu chegar na igreja e uma pessoa dizer pra mim aquilo que eu sonhei e mandar eu fazer, porque aí é diferente. É porque Deus quer que as outras pessoas saibam. Quando Deus revela os seus sonhos através da boca de outras pessoas, uma mulher, eu fui parada por uma senhora bem idosa, na rua. Ela me viu na rua, eu acabei de sair do carro, ela me parou e ela me disse o meu sonho, ela contou o meu sonho, que eu não vou dizer aqui o que é. Então, quer dizer, isso vem uma revelação que vem de Deus, então eu tenho que obedecer. Quer dizer, eu ainda estou sendo desobediente, eu ainda não fiz o que Deus mandou em sonho. Até por falta de oportunidade também, eu vou fazer, eu vou obedecer, ainda não obedeci. No entanto, eu sonhei com isso, uma senhora evangélica, essa senhora é evangélica, né? Ela teve essa revelação e ela mandou por parte de Deus, e Deus também mandou em sonhos, né? E eu ainda não fui obediente também por falta de oportunidade. No entanto, vai chegar a minha hora de obedecer, aí fazer o que Deus mandou. Então cuidado, então ore a Deus, procure buscar intimidade com Deus para saber quais são, que sonhos são mediúnicos, que sonhos mediúnicos não, perdão, que sonhos são reveladores, não é? Que sonhos são afrontas do mal, do diabo, para nos desviar do caminho, e que sonhos são apenas subconsciente, coisas que Freud explica, coisas que ficaram no nosso subconsciente. E aí, às vezes a gente acaba sonhando porque aquilo ficou no nosso subconsciente, não é? Então cuidado para fazer a distinção, né? Fazer a distinção desses sonhos. Cuidado também com vozes, né? Vozes, porque tem algumas pessoas que têm uma intimidade tão grande, né? Tem uma intimidade tão grande com Deus que ouve, né? Ouve vozes. Algumas vezes, né, em casos extremos, se você ouve constantemente afrontas, né, você deve procurar uma ajuda. Procure seu pastor, procure o padre da sua igreja se você for católico, procure o pastor da sua igreja se você for evangélico, né? Não fique sozinho, não se isole. Você que ouve vozes constantemente, às vezes isso aí não provém da parte do Senhor. Isso tem que acabar. E algumas vezes tem que procurar até uma ajuda psiquiátrica quando se estiver afetando a sua vida pessoal, né? E cuidado, porque algumas vezes as vozes vêm da parte de Deus, né? Às vezes Deus conversa conosco, né? No entanto, algumas vezes o diabo também nos afronta. Lembra de Jesus? O diabo disse: se tu és o Deus vivo, pula desse penhasco agora. E Jesus simplesmente ignorou e disse que maior poder é dado a mim pelo meu Pai, ao qual obedeço. Então o próprio Jesus foi tentado. Jesus ouvia vozes, Jesus via, não é? Jesus via. O diabo aparecia para Jesus, não é? O diabo falava, Jesus tanto ouvia, Jesus às vezes apenas ouvia e Jesus às vezes via, não é? E ele apareceu, Jesus estava orando, certa feita, né, em cima de um monte muito alto, um penhasco lá. O diabo mandou Jesus se jogar, né? E Jesus repreendeu, né? Jesus repreendeu. E depois ele disse que maior poder é dado pela parte do Pai. E ele veio para obedecer ao Pai que está no céu, e não para obedecer ao mal, né? Então, ter cuidado.
Ter cuidado. Cuidado também com... E outro exemplo, sim, cuidado também com os falsos profetas. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Disseram para Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer. E Jó, pelo contrário, na dificuldade, abençoou seus amigos. E tudo lhe foi restituído. Quando tocaram em Jó. Deus amava tanto Jó. Deus amava tanto Jó que Deus disse para o maligno, Deus disse para o diabo. Deus desafiou o diabo. Deus disse: tem visto meu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó? Uma vez fiquei tão ficcionado essa evangelização na minha cabeça que eu até sonhei com essa palavra. Deus dizendo para mim assim: tem visto o meu servo Jó? Tem visto o meu servo? Então, quer dizer, Jó ele foi tentado de todas as maneiras, meu Deus, tudo foi tirado de Jó, até a saúde de Jó foi retirado, os bens materiais, os filhos, a esposa, tudo de Jó foi retirado, inclusive a saúde. E Jó apenas abençoou os amigos na hora que mais ele estava sofrendo. Mas tem uma coisa, tem uma coisa que Deus dá somente aos escolhidos. Passou uma pessoa e disse, deixou uma palavra para Jó, que tudo que ele estava passando, tudo ele ia ser restituído. Tudo aquilo que ele estava passando, Deus ia retirar ele daquela situação. No entanto, antes dele ouvir essa palavra, de esperança, ele ouviu uma palavra terrível, a qual disse: amaldiçoa Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Imagine você ouvir isso, de uma pessoa íntima, de quem você mais quer bem. É muito difícil, é muito doloroso você ouvir, e muitas vezes assim conosco. Às vezes a gente está passando por certas situações que ninguém pode nos ajudar, somente Deus. O impossível só Deus pode realizar. O impossível só Deus pode realizar. Às vezes nem quem mora conosco, quem convive no nosso meio, não pode realizar. Às vezes a gente está em situação de dificuldade, em situação de sofrimento, e ninguém pode nos retirar dali, a não ser Deus, a não ser Deus que pode nos retirar daquela situação. E a gente tem que pedir ajuda, procurar não se isolar e não duvidar. Não duvidar de que seja a maior dificuldade que você esteja passando, Deus está contigo, mulher. Deus está contigo, homem. Deus está contigo, homem. Deus está contigo, mulher. Tu não fostes abandonadas. Tu não fostes abandonados. Deus está contigo. Não importa a dificuldade pela qual tu estás a passar. Ok? E agora vamos para a terceira parte da evangelização de hoje. Jesus, então é o seguinte: não existe, uma coisa fique bem clara, não existe ninguém que nos ame mais do que Jesus. Põe uma coisa na sua cabeça. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, eu estou dizendo isso porque eu acredito. Eu me sinto amada por Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus não te abandona. Jesus está contigo, Jesus está comigo. Jesus me ama, Jesus te ama, Jesus está conosco. Não existe ninguém, nem a nossa mãe, nem o nosso pai. Hoje é o aniversário do meu pai. Eu quero abençoar a vida do meu pai. Que Deus dê muita saúde ao meu pai. E aproveitar também para abençoar a minha mãe. Que eles são as minhas joias raras, meu pai e minha mãe são as pessoas que mais me guardam nessa terra, que Deus incumbiu a eles a missão de me guardarem, e eles que me colocaram no mundo. Bem, mas eles não me amam, porque antes deles me colocarem no mundo, quem quis que eu tivesse vida, quem me deu a vida foi meu Deus. Portanto, meu pai e minha mãe, quem me ama mais é Jesus. Então, a mesma coisa você. Não pense você que
Não faça do seu Deus o seu marido, a sua esposa, não é? O seu amigo, a sua amiga, não é? O seu familiar, seja quem for, não é? Faça do seu Deus, não é? O Deus vivo, Jesus Cristo. É Ele que te ama. Ele te ama muito. Te ama muito. Eu vou te dizer o quanto Ele te ama, não é? Só para você ter uma noção do quanto Jesus te ama. Jesus, Ele se rebaixou, não é? Jesus, Ele se rebaixou de espírito. Ele se fez homem de carne e osso para nos ajudar, para nos mostrar que é possível vencer esse mundo, não é? E para que nossos pecados fossem perdoados. A condição de Deus é de rei, não é? E mesmo assim Ele escolheu nascer menino, pobre, e veio para o mundo, e veio para os doentes, para os necessitados. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os loucos, Jesus veio para as loucas, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os necessitados, Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os que precisam. Eu rejeito, não é? Algumas vezes eu fui rejeitado, algumas vezes eu rejeitei, porém Jesus não rejeita ninguém. Todo mundo que queira Jesus, Jesus quer, não é? É natural que nós, seres humanos, algumas vezes rejeitamos e algumas vezes somos rejeitados, não é? No entanto, Jesus não rejeita ninguém. Bota na sua cabeça, Jesus não rejeita ninguém, não é? Já imaginou o quanto foi difícil para Jesus Ele se rebaixar? Ele, espírito puro, não é? Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele desceu do seu trono de glória, saiu do seu trono de glória, Ele saiu do seu trono de glória, se fez homem de carne e osso, sentindo as mesmas dores que nós, para nos mostrar que é possível. Coragem, eu também venci, se eu venci, você também pode. Eu vim como homem, carne e osso, sentindo as mesmas dores, tendo fome, tendo sede, tendo necessidades. E eu venci o mundo, também tu podes. Também tu podes. Então imagina o quanto foi difícil para Jesus conviver com pecadores, ser rejeitado, deixar a mensagem do evangelho, do amor e da salvação. Foi difícil. Não pense você que onde Jesus chegou, muitos eram que seguiam a Jesus, mas Ele foi muito rejeitado também. Se Ele chegou a ser crucificado, é claro que Ele foi rejeitado, né? As pessoas não entenderam, né? E até hoje você e eu, muitas vezes você não compreendeu e eu também não compreendi totalmente a mensagem de Jesus. A gente vai viver a vida toda tentando compreender esse amor, porque ninguém explica Deus, como diz a música, né? Ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica. Jesus é algo que ninguém explica. Como é que pode, meu Deus, algo tão perfeito, tão puro, tão grandioso, tão majestoso, não tão majestoso, capaz de realizar milagres impossíveis, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que sempre será dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Então, meu Deus, como pode, né, ele ter se tornado um homem ter se feito menino, nascido numa manjedoura, pobre, né, filho de um carpinteiro, né, e ter conseguido convencer tanta gente, né? Ele se rebaixou. Jesus se rebaixou para nós, né? Jesus se rebaixou para nós. Ele saiu do seu trono de glória para nos ajudar. Jesus me ajudou, né? Ele ajudou você também. Jesus ajuda todo mundo, né? Então não pense você que a sua esperança está na mão de um homem, não é? A minha esperança não está na mão de um homem. A minha esperança não está na mão de uma mulher. Uma mulher não pode me ajudar, não é? Um homem não pode me ajudar da maneira que Jesus pode, porque o impossível só Deus pode fazer. Claro que às vezes Deus vai colocando algumas pessoas nas nossas vidas que vai amenizando as nossas provas, não é? Vai amenizando as nossas provas, vai amenizando as nossas dores, né? Deus vai colocando boas amizades, vai colocando bons relacionamentos,
vai fazendo com que a gente conquiste coisas materiais, coisas espirituais, e isso vai nos dando sentimentos de felicidade, né? Nossa relação com o próximo. No entanto, não pense você que quem vai ajudar você é um homem ou é uma mulher. Uma mulher não pode me ajudar, né? Um homem não pode me ajudar. Quem pode me ajudar é meu Deus vivo. É a Ele quem confio. É nele quem confio. Tão somente confio. Com Deus, né? Com Deus eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, sem Deus eu não sou de nada, né? Sem Deus eu não sou de nada. Com Deus eu sou mais do que vencedora. Com Deus eu tudo posso. Tudo posso. Porém, naquele que me fortalece. Com Deus eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode. Então, se o meu Deus pode, eu posso. Porque o meu Deus faz. O meu Deus realiza, né? Mas aquela mulher não, né? Aquela mulher não faz. Aquela mulher não realiza. Mas aquele homem não. Aquele homem não faz. Aquele homem não realiza. Mas meu Deus faz, né? Meu Deus faz. Ele faz por mim, Ele faz por você, Ele faz por todos nós. Tá bem? Então tá bem, vocês estão conseguindo compreender, não é? O meu raciocínio. O meu raciocínio, que na verdade, né, é apenas uma mensagem que eu estou me permitindo, né, que Deus me permita, para que eu não coloque nenhuma palavra da minha boca, né, que eu não brinque com a palavra de Deus, né. Eu não quero ser uma falsa profeta e eu não quero brincar com a palavra de Deus. Eu estou aqui, né, de fato, rasgando meu coração para deixar a mensagem da cruz, para deixar a mensagem de Jesus, do nosso Deus vivo, né. Porém, sabe por quê? E sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus se rebaixou à condição de humano, saindo do seu trono de glória? Porque Ele nos ama, querido. Ele nos ama, querida. Ele nos ama como ninguém. Não pense que você está sozinho. Nós nunca, às vezes a gente reclama, né? Às vezes a gente tá tanta gente ao nosso lado, às vezes a gente tá cheio de amigos, tá cheio de familiares. Mesmo assim a gente se sente sozinho, porque essa sensação a gente de que estamos com alguém, a gente só consegue ser preenchido de verdade quando a gente está com Deus. Só com Deus a gente não se sente sozinho. A gente não se sente sozinha. Sem Deus, não é? Sem Deus a gente sente um vazio. Essa sensação de vazio só Deus pode preencher. Às vezes você está dentro de um relacionamento, tem vários amigos, tem vários familiares que lhe cuidam. No entanto, você se sente sozinho, você se sente vazio. Por quê? Porque Deus não está... se você não está em comunhão com Deus, a partir do momento que você está em comunhão com Deus e que você sente que Deus está contigo, você jamais se sente sozinha. Porque Deus é contigo nessa terra, Deus é comigo nessa terra. Então assim como diz o exército, então essa palavra de hoje de Gideão, né, Gideão que era um líder, que liderava um exército, né, que sejamos Gideões, que escutemos a voz de Deus, que abafemos, ignoremos a voz do mundo, ignore a voz do mundo, deixe que o mundo fique falando sozinho, né, deixe o mundo falar de graça, né, ria na cara do mundo, deixe o mundo falar de graça, não esteja nem aí para o mundo, né? Abre os teus ouvidos para a voz de Deus, abre teu coração, que Deus tem muito para te falar, Deus tem muito para me falar, né? Deus tem muito para me dar, Deus tem muito para me dar. Ignora a voz do mundo. Às vezes o inimigo traz coisas do passado, fica jogando o passado na nossa cara, né? Fica jogando o passado na nossa cara, esquece o teu passado. Deus cuida do teu passado, Deus cuida do teu presente, e Deus cuida até, querido, querida, do teu futuro. Então não deixe que o mal jogue na cara o teu passado. As pessoas, eu não preciso que um homem acredite em mim. Eu não estou aqui para convencer homens, apesar de que eu sou advogada, eu vivo da retórica, não é? Eu vivo da retórica e da boa comunicação, da boa oratória. Não é? No entanto, eu não estou aqui para convencer homens e mulheres. Eu estou aqui, não é? Eu estou aqui
para que Deus acredite em mim, para que Deus invista em mim. Eu não preciso que o homem invista em mim, que a mulher invista em mim. Eu preciso que Deus invista em mim. E eu sei que Deus pagou um preço muito caro, porque aquela cruz não foi barata não, viu? Aquela cruz não foi barata. Deus foi muito caro. A vida do Senhor, né, valeu muito. O sangue de Jesus tem poder. E foi muito caro o sangue de Jesus. E Ele pagou um preço muito grande para que hoje eu estivesse aqui. Portanto, eu sou muito cara. Eu tenho muito valor. E eu reconheço o meu valor perante o amor de Deus. Né? E você também não esqueça do seu valor perante o amor de Deus. Você é homem, você é mulher. Né? Olha para ti, né? Se enxerga e reconhece o teu valor. Né? Se enxerga enquanto Deus te amou. E percebe o teu valor.